Podcast do Amazônia. A santidade é um caminho de vida para Deus. Essa é o que significa a palavra santo, né? Que às vezes as pessoas confiam, erram em dizer, não, agora ele não vai pecar mais. Virou um santo. Não. O santo é aquele que separou a sua vida para Deus e serve como modelo. Se ele conseguiu fazer, vou dar um exemplo. Foi declarada santa a Santa Teresa de Calcutá, a madre. Você ouviu falar nela? Claro. Acho que ela era braba. Era albanesa e foi para... Eu tenho um imãzinho dela para ajudar minha geladeira. Foi para Velho Papa, João Paulo. foi para a Índia. E lá ela pegava os pobres, jogados da rua desmaiados, e levava para casa dela. Cuidava e tal, botava no soro. Então, quando eles acordavam, eles ficavam muito chateados com a madre. Por quê? Porque na Índia tem um karma. Então, se eu nasci para viver na rua, para ser colhedor de lixo, eu nunca vou deixar de ser, e os meus filhos sempre serão aquilo. Uma casta desgraçada. Né? Então, eles mesmos, na sua religião, não gostavam, quando acordavam lá, de estar limpos, tratados, porque eles achavam que não era esse o karma deles. Então, muitas vezes, eles, lá atendidos, cuspiam, empurravam. Muita gente apedrejou a casa dela, cuspiram nela, queimaram a casa dela, apedrejavam ela. Aí um jornal, um cara do jornal lá da Índia foi entrevistar ela e disse, madre, a senhora não acha que eles não merecem o seu amor? Aí ela olhou para eles assim e disse, meu filho, nós não amamos as pessoas porque merecem, mas porque elas precisam ser amadas. Aí, o cara lá escreveu, né? Frase bonita, né? Nós não amamos outros porque... Tu não ama o teu filho porque ele merece. Às vezes, nem merece mesmo, porque às vezes faz coisas até contra ti. Às vezes não, ele te ama. Mas tu não vai dar o teu tempo, o teu dinheiro, as tuas renúncias e tuas coisas, porque ele vai merecer com 1 ano, 2, 3, 4, às vezes nem merece mesmo. Com 20, às vezes está fazendo tanta besteira, tu vais até mal. Mas por que você ama? Porque ele precisa do teu amor. E Deus nos ama porque merecemos? Longe disso, né? Não merecemos nada. Então, aí um repórter lá de um jornal na Inglaterra, que a Índia viu essa reportagem no jornal indiano e atravessou 3 continentes, né? Europa, África, Ásia. Chegou lá para fazer uma entrevista com ela, pela frase que ela achou bonita, a teoria ali, e viu, eles, cadê ela? Ela está aqui debaixo da ponte cuidando dos leprosos. O senhor quer ir lá? Não. Leproso, deixa. Aí quando ela subiu, ele com nojo dela, porque ela estava com os leprosos, foi para o outro lado da rua. Começou a falar com ela à distância. Que absurdo, né? Entre aspas, eu não sei quantos alguém que estava cuidando das feridas do leproso se aproximasse da gente, se todos nós iríamos apertar e abraçar a mão. Ela no mistério dela, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Ele foi pela frase do amor, da teoria. Aí, ele diz, madre, eu estou com vergonha. Diz, por quê, meu filho? Porque por causa do amor na teoria, eu fui capaz de atravessar 3 continentes para falar com a senhora. Quando eu vi o amor na prática, eu fui para o outro lado da rua. Com medo. E muitas vezes nós somos assim. Na teoria, a gente é capaz de atravessar continente por causa do amor. Mas quando a prática do amor se apresenta, nós passamos para o outro lado da rua. Isso seja na família, isso seja no perdão, isso seja com os amigos, isso seja para fazer o bem, isso seja na vaidade, isso seja nas paixões. E ele termina, nem faz a entrevista com ela e diz, olha, eu não faria isso que a senhora fez aí, nem por 1 milhão de libras. Aí ela vira para ele, olha e diz, nem eu. Se fosse por dinheiro, eu jamais cuidaria de leproso. Nada pagaria.
Eu cuido porque eu os amo. Então, esses modelos é que são os santos. Sabe o que me deu Para uma nós. raiva agora? Porque o tempo desses estavam querendo cancelar, falando mal dessa mulher, que ela era meio cruel, que era isso, aquilo. Agora imagine isso, talvez no final da vida, até a sanidade de um espírito desse elevado, é né? porque não são... É isso que eu quero que todos entendam. Perfeito só Cristo Jesus. Pode crer. E querem fazer... Obviamente que ela deve ter um dia saído do seu público e ter perdido a linha, talvez numa palavra, ou alguém, num momento de raiva, ou com uma pessoa, ou com as próprias colegas de ordem, ou com... Não existe perfeição. É aquela famosa, tu põe um pingo numa folha branca, você vai ver o pingo, não vai ver a folha branca.